Existe uma grande confusão na cabeça das pessoas a respeito desse estudo de nós mesmos. Do que significa esse estudar, esse compreender, esse tomar ciência da verdade sobre quem nós somos. Em geral, a confusão gira em torno do fato de que nós confundimos um olhar introspectivo para nós mesmos com o autoconhecimento. Autoconhecimento não é introspecção. Não é olhar para si mesmo também para se analisar. Quando nós falamos em mudança, em geral, na cabeça das pessoas, a ideia de mudar requer se ajustar a um novo padrão, a uma nova forma na vida para se situar nela. Então, a ideia da necessidade do autoconhecimento é a ideia de uma necessária mudança que nós precisamos ter, que nós precisamos realizar e que iremos realizar pela introspecção, aprendendo a olhar para dentro de si mesmo para retirar as coisas ruins e ficarmos com as coisas boas. É algo que envolve uma análise de si mesmo, uma autoanálise. Quando a intenção é alcançar um objetivo, um propósito, que já temos bem delineados dentro de nós, que queremos alcançar, essa assim chamada mudança é, na verdade, uma modificação. Nós estamos modificando aquilo que temos aqui e transformando em alguma outra coisa que o pensamento construiu, que o pensamento estabeleceu como meta, como propósito. E é por isso que nós fazemos o uso da introspecção. E é por isso que nós fazemos uso desta autoanálise. A verdade sobre o autoconhecimento não é nada disso. A verdade da compreensão daquilo que nós somos não é para mudarmos para aquilo que idealizamos ser, que queremos ser, que imaginamos que precisamos nos tornar. A compreensão da verdade sobre você é a visão de como você se posiciona na vida. Sim, isso traz uma profunda e radical mudança. Mas não é a mudança para um ideal, para um propósito. É o surgimento de algo além da mente. Além de qualquer ideia, imaginação que você possa ter. O resultado do autoconhecimento é a ciência da verdade sobre você. A ciência sobre quem você é. É o fim para aquilo que você é. Como você se mostra sendo, se expressa sendo. Tem sido. Há uma realidade na vida se revelando. Quando temos a presença deste aprender sobre o autoconhecimento. É quando temos a verdade da meditação. Porque repare, o que é meditação? A meditação, o que é?
É a ciência do autoconhecimento. Apenas nesse sentido, nós usamos aqui a expressão autoconhecimento como aquilo que revela a ciência divina, a ciência de Deus. Por isso, não se separa a visão da verdade sobre você da visão da realidade sobre Deus. Então, aqui nos deparamos com a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Você não encontra Deus. Você toma ciência da realidade presente, aqui, neste momento. Quando você, nesta antiga e velha estrutura do eu, do ego, da pessoa, não está mais presente. Então há algo novo, completamente diferente deste você, que você reconhece. Esse você que você reconhece, reconhece no pensamento. O elemento do conhecimento em nós, do reconhecimento em nós, é o pensamento. A constatação da verdade sobre você é o fim deste mim, desta pessoa. Para esta realidade presente, que é a vida, que é Deus, que é você em sua natureza essencial, não se alcança isso, não se realiza isso neste velho formato de construção, de montagem, de edificação, de transformação, que implica o ideal. Você tem aqui algo e tem o ideal lá. Então, daqui até lá, uma mudança, tendo por imagem o ideal. Então, todo esse aperfeiçoamento para a pessoa é a pessoa melhorada, construída, edificada. O despertar da verdade do seu ser. A realidade de Deus presente não é uma pessoa modificada, não é uma pessoa transformada. É a presença da vida, é a presença de Deus. Não há alguém presente. É muito estranho ouvir isso. O fato de que a vida está acontecendo sem pessoas. A ideia de pessoas presentes é uma construção mental. Porque o pensamento construiu a ideia de pessoas presentes no movimento destas pessoas que são apenas ideais, propósitos, desejos, medos. Em movimento, temos o retrato da confusão no mundo, a fotografia da confusão presente em nossos relacionamentos, todo o sofrimento presente para este elemento que se vê presente na experiência. Um elemento, sim, ilusório, da perspectiva da realidade. Mas dentro do contexto deste sonho de separação, ele é muito real e ele está presente, sofrendo.
Sofrimento psíquico no ser humano é a presença do sofrimento na pessoa. Livre da pessoa, livre do sofrimento. Esta consciência psíquica, esta consciência mental, é a estrutura psicológica da sociedade, dos nossos pais, avós, bisavós, de toda a cultura humana. Veja, é a verdade da ignorância, da ilusão, da imaginação de uma entidade que se vê separada da própria vida, que se vê em um relacionamento com o outro. Não existe esse outro para esta pessoa. Para esta pessoa, a visão do outro é a visão que a pessoa construiu nesta imaginação de separação, de dualidade. A vida, ela consiste de relações acontecendo. São relações que ocorrem entre pessoas? Não, são relações que ocorrem entre seres humanos. Como seres humanos, nós estamos em relações uns com os outros. A ideia de pessoa é uma construção do pensamento. Um pensamento que busca segurança no ideal de relacionamento que ele imagina, que ele idealiza, que ele busca. Esse é o comportamento egocêntrico do ego. Esse é o comportamento egocêntrico do eu. Nós estamos vivendo em um isolacionismo em relacionamento. Cada um de nós está vivendo uma vida isolada, separada. Nós estamos separados uns dos outros e buscando para nós mesmos o ideal do melhor que o ego imagina para si próprio. Portanto, o comportamento é isolacionista e egocêntrico, criador de conflitos, problemas e sofrimento. Porque a violência está presente. Com base na violência, todo tipo de atuação, em razão da presença também do medo, criando confusão, criando problemas. Portanto, quando nos aproximamos da revelação da verdade sobre nós mesmos, tomamos ciência da presença deste observar, perceber, ficar ciente de como estamos atuando a partir do pensamento, a partir da pessoa. A clareza desta visão termina com esta falácia, com esta mentira. Isso é o fim para a ideia de alguém presente no contato com o outro. Uma vida real é uma vida livre da pessoa. Esta qualidade de vida está presente quando a meditação está presente. Precisamos de um cérebro novo, de uma mente nova, de uma nova visão, de um novo perceber, sentir, falar, agir, se mover na vida, sem o eu.
sem o passado, sem a pessoa. Esta é a presença da meditação. Então, o que é a meditação? Qual é a verdade da revelação desta ciência que revela Deus neste momento? A verdade neste momento. A suprema inteligência neste instante. É a atenção, a observação, o escutar, o perceber. Quando colocamos o elemento pensador, experimentador, observador, colocamos o pensamento como aquele que faz o reconhecimento, a leitura da experiência. Então temos a separação entre a experiência e o experimentador. Aquilo que ali está sendo visto e este observador. Quando nos aproximamos para esta qualidade nova de perceber, de olhar, de observar, eliminamos o padrão desta mente egóica, desta mente que se posiciona nesta separação. Nós não sabemos lidar com o momento presente, porque nos colocamos para lidar com ele. Uma inteira compreensão do momento presente requer a ausência de um elemento por detrás desta leitura, avaliação, escolha, julgamento. Quando você olha para aquilo que aqui se encontra, você olha com o olhar do pensamento. E o pensamento distorce. Ele nos coloca em um projeto do que deveria ser. Ele não se situa com o que está aqui. Observe a mente funcionando em você. Ela sempre fala do que foi ou do que será, do que ela pretende realizar ou do que ela pretende se livrar. Ela pretende se livrar do que ela viveu no passado, que foi ruim para ela. Ela pretende alcançar o que ela imagina que será bom para ela. No entanto, a mente é você, como pessoa, nesta autoimagem. Quando aprendemos a olhar a mente, neste momento, o instrumento da percepção, do olhar, do perceber, é a própria mente que silenciou, que se aquietou. Quando ela se aquieta, um espaço novo se abre. E neste espaço temos a presença de uma qualidade de consciência, de mente, de percepção, de olhar, de escuta, além do pensamento. Quando usamos aqui expressões como esta mente em silêncio, esta nova consciência, esta real consciência, estamos sinalizando para algo além do conhecido, inalcançável pelo pensamento. Então, a revelação divina, o real encontro com Deus, na pergunta como encontrar Deus, é algo que está aqui presente, se revelando quando o eu não está, quando o ego não está. A vida consiste de uma única realidade presente. É a presença da não separação, da não dualidade. É a presença
da Advaita. A realidade deste ser é o primeiro sem o segundo. E este ser é a vida, é a felicidade, é a natureza divina, que é você em seu natural estado de ser. A presença do inominável, do indescritível, daquilo que é inalcançável pelo pensamento, é a presença de Deus. Portanto, autoconhecimento e meditação é a verdade se revelando como sabedoria, como liberdade. E tudo isso é o resultado desta escuta, deste olhar, deste perceber. Trazer para este momento esta atenção. Você não traz isso do passado. Você revela isso aqui como algo já inato, presente em você. Não é algo que você aprende como aprende alguma outra coisa aí fora. Este aprender sobre o autoconhecimento é o constatar, momento a momento, da vida como ela acontece. Então, é o momento da bem-aventurança, da felicidade, é o momento da suprema inteligência. Este momento de constatação da realidade divina. É o que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros. Nós temos nos finais de semana, sábado e domingo, a oportunidade de estarmos juntos, investigando isso, aprofundando estas questões. São 2 dias de uma forma online. Então, quero deixar aqui com você um convite. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é a constatação da verdade do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza verdadeira. Aqui o ponto é que nós nos encontramos num paradoxo.